Salve, salve moçada do primeiro ano é. Então, minha gente, continuando com os nossos assuntos, a gente havia falado, discutido um pouco sobre a sociedade romana, a sua formação com os latinos, sabinos e etruscos, com o mito da loba de Rômulo e Reno, e podemos citar também que a sociedade romana ela foi dividida entre patrícios, aqueles que possuíam os grandes dotes da sociedade, participavam do Senado, mandavam na sociedade romana, o Senado que era a principal instituição de Roma, como também os plebeus, que eram aqueles subjugados, que não tinham nada, aqueles lascados, né, digamos assim, e os patrícios, que viviam ali nas casas e os clientes que viviam nas casas dos patrícios. Os patrícios eram como se fossem os políticos de hoje, os ricos, e os clientes aqueles puxa-sacos, né? Aqueles babões e tal, mas de certa maneira mantinham o perfil de clientes dos patrícios, uma vez que os plebeus eram sobrepujados, dominados e não tinham direitos. Falamos também da passagem da monarquia para a república, onde trabalhamos as magistraturas, onde falamos sobre a ordem dos equestres, onde falamos também sobre algumas nomenclaturas, que eram os questores, os que cuidavam das contas, os edis, os prefeitos da cidade de Roma, e todo esse arcabouço formou ali a República Romana e a nova forma de governo até a sua expansão, até as guerras púnicas contra Cartago na Fenícia e também a dominação do mar Mediterrâneo, a criação da expressão Mare Nostrum, até chegarmos nos triunviratos, tá bom? Que é o assunto dessa nossa questão de hoje. Sigamos aqui para a nossa questão para a gente entender. Os triunviratos surgiram durante o final da República Romana e consistiam em um sistema de governo caracterizado pela existência de 3 generais que dividiam a regência da sociedade romana. Esse sistema vigorou no século I a.C., quando foram instituídos o primeiro triunvirato, de 60 a 53 antes do nascimento de Cristo, e o segundo triunvirato de 43 a 33 antes de Cristo. Nesses triunviratos, pode-se destacar a figura de 2 personagens políticos que tiveram menor poder e influência política. Foram eles, respectivamente, o primeiro triunvirato foi formado por Júlio César, por Pompeu e por Crasso. Eles entraram em um conflito político e o Júlio César saiu vencedor, tá bom? Logo depois, Júlio César foi assassinado e lá no Senado esfaquearam ele devido à sua disputa política, né? Os seus opositores, senadores, esfaquearam Júlio César. A partir dali, surgiu um novo governo, um novo triunvirato, com Otávio Augusto, com o Lépido e com o Marco Antônio, tá bom? Desses citados, os principais foram o Júlio César, que foi um dos principais nomes de toda a história de Roma, foi o Otávio Augusto, representante da Pax Romana, da grande expansão da política pão e circo e de uma certa estabilidade de governo, e logo depois dele nós temos os secundários, né? Nós temos ali o Pompeu, que não foi tão importante assim, nós temos o Crasso, nós temos o Lépido, tá? Nós temos o Marco Antônio, mas desses todos, minha gente, os que foram mais fracos de influência, de fato, foram o Licínio, Crasso e o Lépido, tá? O Crasso, inclusive, nós temos aí uma expressão, quando uma pessoa comete um erro bobo, a gente fala, nossa, que erro crasso. É porque o Crasso, na Guerra Civil contra Júlio César, ele cometeu um erro que foi sem inteligência e o Júlio César venceu ele devido a esse erro. E o Lépido também, que não teve tanta ascensão. Então, a letra A seria aqui a alternativa correta. Os mais fracos do triunvirato foram o Licínio, o Crasso e o Lépido, tá bom? Minha gente, é isso. Fiquem com Deus e até uma próxima.